Uma temporada de muito sucesso do Cruzeiro, em que o Cruzeiro trouxe jogadores em que a gente não esperava muito e acabou se tornando peça muito importante dentro do elenco, mais precisamente em 2003, né? Então, o Cruzeiro, atenção, o Cruzeiro fecha a contratação do atacante Francisco da Costa por US$ 1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais. O Cruzeiro então fecha a contratação aí do atacante Francisco da Costa, o Chico das Costas, mais conhecido aí, né, de uma forma mais fácil, que passou pelo Mirassol agora mais recentemente. Vamos trazer alguns números também daqui a pouco, tá? Vamos colocar aí algumas transferências do jogador no mercado desde 2023 até 2025 e vamos trazer números dele também, que é importante a gente debater sobre esse jogador que vai chegar no Cruzeiro e a gente trazer alguns números pra gente falar. O Maior de Minas terá 50% dos direitos econômicos do atleta que pertence ao Cerro Porteño e estava emprestado ao Mirassol. Então tá aí, o Cruzeiro fecha a contratação de Chico da Costa, tá? O Francisco da Costa, o Cruzeiro fechando a contratação desse jogador para compor, né, galera, o elenco do Cruzeiro para 2026. E aí eu quero a opinião de vocês sobre esse jogador, galera. Como vocês recebem aí a contratação desse jogador para 2026? O Tite acabou de chegar hoje, daqui a pouco nós vamos falar também sobre esse assunto. E o Cruzeiro praticamente aí ainda não anunciou, mas as informações são essas, que o Cruzeiro realmente já contratou esse jogador, né? Vai estar adquirindo aí 50% dos direitos federativos desse jogador. Nós vamos trazer daqui a pouco números, idade e tudo mais. Vamos trazer um raio-x desse jogador já logo na sequência. Então deixa a sua opinião sobre esta contratação. Eu já de início, tá? Eu digo que para mim é uma contratação 100% para compor o elenco. E aí, galera, é importante nós como cruzeirenses começarmos a avaliar aí essas contratações do Cruzeiro, não só contratou um jogador que não chega com o impacto que deveria ter chegado. Nós temos que entender o que o Cruzeiro está fazendo com relação ao elenco como um todo. Eu vou avaliar a contratação do Chico da Costa como uma substituição dentro do elenco, tá? O, para a mesma posição, o Cruzeiro tinha até 2025 o centroavante Bolazier. Nós vimos que no início foi bem legal, aquela questão de rede social, Bolazier, um jogador de grupo, fez até alguns gols aí no início da sua passagem, mas somando 2025 como um todo, o Bolazier eu acho que não supriu as expectativas que nós tínhamos sobre o jogador. O Cruzeiro dispensa ou encerra aí o vínculo com o Bolazier e faz a contratação agora do Chico da Costa, o Francisco da Costa. Então o Cruzeiro faz uma substituição, manda embora o Bolazier, que é um centroavante, e traz Chico da Costa. Eu acho, tá, na minha opinião, e aí eu quero a opinião de vocês, que é muito importante, daqui a pouco nós vamos começar a colocar as mensagens na tela, tá? 90 pessoas de forma simultânea, deixa o dedo no like, tá? E deixa a sua opinião sobre todos os assuntos. O primeiro assunto é esse, Chico da Costa contratado, na minha opinião, tá substituindo o Bolazier dentro do elenco. Se a gente for pensar aqui com bons olhos, nada de negatividade. Sai o Bolazier que não foi tão útil, agradecemos muito o serviço prestado pelo Bolazier, foi um cara que representou muito bem a camisa do Cruzeiro, tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Dentro das suas limitações entregou alguns golzinhos ali, mas eu acho que ainda foi pouco, e o Cruzeiro contrata um jogador que para mim vai ser mais utilizado do que o Bolazier seria na temporada 2026. Então para mim é uma substituição natural. Essa para mim não é uma contratação de impacto que assim, pô, vai mudar o elenco do Cruzeiro, vai subir o nível do time do Cruzeiro, do elenco do Cruzeiro para as competições que tem em 2026 de forma estrondosa. Entretanto, eu acho que é uma substituição válida. Se o Cruzeiro pensa em ter o Caio Jorge e aí o Cruzeiro não quer vender o Caio Jorge para o Flamengo, todos nós estamos vendo, e o Cruzeiro pensa em ter um reserva para o Caio Jorge nessa mesma posição, o Chico da Costa seria mais útil do que o Bolazier, na minha opinião, e mais útil até mesmo, gente, que o próprio Gabriel Barbosa, que foi muito pouco útil na temporada que se passou de 2025. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Então, deixa a opinião de vocês sobre Chico da Costa, contratado pelo Cruzeiro, novo centroavante, vai compor elenco, e o Cruzeiro ali já chegando e o Tite já encaminhando algumas contratações dentro do seu estilo. O Tite ele tem no seu histórico o estilo de trabalhar com centroavante fixo de área. É o que o Chico da Costa vai fazer. O Chico da Costa ele foge um pouco ali das características do Caio Jorge, que é um centroavante de mais movimentação,
e fica mais ali dentro da área, e aí eu acho que muda o estilo quando necessário ali, sai o Caio Jorge, entra o Chico da Costa. Outro estilo de jogador. Beleza? Então é isso, galera. Chico da Costa chegando ao Cruzeiro, contratado, tá? Centroavante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre números do jogador. Mande a sua mensagem, deixe a sua opinião aí que nós vamos falar sobre ela, beleza? Como a Michele Samora fez aí, ó. Boa noite, Michele Samora. Feliz ano novo, a Michele Samora também. Tamo junto, Michele Samora que sempre dá uma moral muito grande aqui no nosso canal. E já deixando a opinião dela, como eu falei. Tá aí, ó. Chico da Costa, Matheus Cunha estão contratados. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre Matheus Cunha. Outra contratação do Cruzeiro para 2026. O Cruzeiro que já começa muito bem 2026. Na minha opinião, tá, galera? Quando eu digo começa muito bem em 2026, apresentando Chico da Costa, apresentando Matheus Cunha, qualifica o elenco. O Cruzeiro, para mim, substituindo o Bolasier por Chico da Costa. Eu acho que o Cruzeiro qualifica seu elenco. Substituindo o Cruzeiro vai ter um goleiro agora para ficar ali mais próximo do Cássio, para dialogar com o Cássio ele mesmo, e caso tenha necessidade aí de substituir o Cássio, tem agora o Matheus Cunha. Então o Cruzeiro qualifica o seu elenco, beleza? Vamos dar moral aqui, galera, e vamos um super chat na nossa live, muito legal, e é sempre bom a gente ter super chats na live e a gente na nossa live, e a gente agradece, obviamente, né, o super chat aí. Ele chegando, nós vamos dar prioridade. Tá aí, ó, na tela o superchat do Newton Pereira. Muito obrigado aí, Newton Pereira, pelo seu superchat. Tá aqui a mensagem dele, ó. Para a função de centroavante, trombador, que o Cruzeiro não tinha no elenco. É a chegada do Chico da Costa. Eu acho ótimo. Eu acho uma ótima sacada do Cruzeiro. Não é para substituir o KJ. Calma, torcedor. Pois é, concordo demais, viu? Ô, Nilton, muito obrigado aí, cara, pelo seu superchat, viu? Ajuda demais, gente. Quem puder ajudar aí com o superchat, faça como o Nilton, dá essa moral aí, mas a inscrição é super importante e nós vamos colocar a mensagem de todo mundo na tela, mas vamos dar moral pro Nilton aí que mandou. Nilton, concordo demais com você, cara, é pra função de centroavante, trombador, para prender a bola dentro da área mesmo, dentro da necessidade ali, principalmente em Libertadores, o Cruzeiro precisa desse jogador, vai fazer um jogo no Uruguai, na Argentina, que a gente precisa ali segurar a bola na frente, é um jogo mais físico, é muito importante você ter centroavante e o Chico da Costa pode ser essa peça. Obviamente, concordo também com a sua mensagem aí quando você diz que não é para substituir o Caio Jorge, são características totalmente diferentes. E o Caio Jorge, né, gente, também nós sabemos, né? O Cruzeiro tá numa luta aí para não vender ele para o Flamengo. O Flamengo quer de qualquer maneira. Não é qualquer jogador que vai chegar que vai substituir o Caio Jorge. Então não é para substituir o Caio Jorge, concordo demais com você, Nilton, mas é uma peça importantíssima, viu, meu cara? Muito boa a sua mensagem. Já vi que o Newton entende muito de futebol, como todos vocês que estão aqui. Então, deixa o dedo no like e mande a sua mensagem. Outro superchat chegando aqui, nós vamos... Galera, a mensagem de todos vocês é pra tela, tá? Só vamos dar uma moral pra galera que tá aqui dando aquela moral, mandando uma moedinha aí pro canal, que é importante demais pra gente começar aí 2026 com o pé direito, com o pé esquerdo, do jeito que Deus nos abençoar, como sempre vem abençoando, beleza? O Marcos tá aqui com a mensagem, ó, desanima ver comparar Gabi com Chico. Cara, assim, vamos lá. Eu acho que não cabe a comparação. Se nós formos pegar aí Gabriel Barbosa e o próprio Chico da Costa, se a gente for falar de carreira, pô, gente, é algo que é surreal, não tem como comparar. O Gabriel Barbosa, historicamente, e questão de qualidade e outras coisas mais, Gabriel Barbosa está anos-luz à frente do Chico da Costa. Entretanto, se nós formos pensar no elenco do Cruzeiro, tá? O Chico da Costa hoje ele vai ser mais útil do que o Gabriel Barbosa. Se o Gabriel Barbosa ele permanecesse no Cruzeiro para 2026, como ele permaneceu em 2025 com o técnico Leonardo Jardim, ele seria muito pouco usado pelo Tite, além de ter aquela treta entre Tite e Gabriel Barbosa. Então seria prejudicial ao Cruzeiro. Entretanto, o Marcos, o Chico da Costa não, é um cara que chega zerado no Cruzeiro. Nós sabemos que, assim, vamos ter que observar a qualidade. Uma coisa é jogar no Mirassol, uma coisa é jogar no Cerro Porteño, outra coisa é chegar e jogar no Cruzeiro, certo? Concordo demais. Entretanto, né, um jogador que chega com sangue novo,
O Chico da Costa, gente, vai ser um jogador que, no meu ponto de vista, ele chega no Cruzeiro para somar para o grupo. Ele sabe que ele tá chegando para ser reserva do Caio Jorge, um jogador que tá sendo cotado aí para ser contratado pelo Flamengo por milhões, que o Cruzeiro quer segurar, que pode pintar uma proposta aí do Real Madrid, tá? Para o Caio Jorge, e aí o bicho pega, tá? E nos bastidores aí tem uma conversinha aí de que alguns gigantes europeus estão aguardando essa situação com o Flamengo para eles fazerem um cálculo preciso de quanto eles têm que oferecer o Cruzeiro pelo Caio Jorge. Então, assim, o Chico da Costa, o Marcos, ele chega ao Cruzeiro sabendo que ele vai ser um reserva do Caio Jorge para somar para o grupo. Eu acho, cara, que diferentemente da situação do Gabriel Barbosa, é um cara que vai ser bem utilizado, tá? E nós temos que pensar no seguinte: chega o Chico da Costa com característica de centroavante. Histórico do Tite, sempre gostou de jogar com centroavante e com centroavante fixo de área. Obviamente que o Tite não vai chegar ao Cruzeiro, gente, e vai pôr o Caio Jorge de lado, porque ele adora um centroavante fixo de área. Ele vai utilizar o Caio Jorge, mas nas oportunidades que ele tiver, ele vai utilizar esse centroavante. Então, muito obrigado pelo seu superchat aí, viu, Marcos? E é isso aí, galera. Vai mandando sua mensagem. Quem puder ajudar com o superchat, manda o superchat. Quem não puder, manda sua mensagem. E o importante, galera, é se inscrever, tá? Estamos rumo aí aos 9.000 inscritos, tá? A sua inscrição é muito importante. É só você clicar aí na inscrição que você já vai estar ajudando demais. Fora isso aí, eu vou agradecer sempre quem mandar um superchat para dar aquela moral para o canal. Mas nós vamos pôr mensagens na tela também. E o assunto Chico da Costa tá pegando. Muita gente mandando mensagem, manda sua mensagem. Daqui a pouco nós vamos trazer números do próprio Chico da Costa, tá? Vamos ver aí o histórico de transferência do jogador, que é importante também, para nós entendermos até onde esse jogador pode ser útil e, obviamente, que é tudo no campo da teoria, não tem como a gente saber, né? Vamos ver como ele vai ser utilizado dentro do elenco do Cruzeiro, vamos ver como vem o jogador, a cabeça que o jogador vem para o Cruzeiro para 2026, que vai ter muitas competições para esses jogadores mostrarem trabalho. Vai começar no Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores também. E assim, gente, Chico da Costa, tá? É um jogador que mais recentemente esteve no Cerro Porteño, é o futebol sul-americano, um futebol mais pegado, disputou Sul-Americana, conhece muito bem como funciona ali esse estilo do jogo sul-americano, mais pegado, mais disputa física e outras coisas mais. E o Cruzeiro vai para um Libertadores que talvez esse jogador pode ser muito útil. Então, muita calma, galera, muita calma. É um jogador que todos nós sabemos que vem para compor elenco, não vai chegar para ser estrela do Cruzeiro não, tá, gente? O Cruzeiro já tem a sua estrela no ataque, que é o Caio Jorge, e todos nós contamos demais com o KJ para 2026. Eu espero que aqui ele permaneça. O Highlanderson tá aqui, o Highlander tá aqui. Boa noite, Nação Celeste. Já inscreva no canal e deixe logo o like. O recado tá dado. Quem não deixou o like tem filho atleticano. Se tiver filho atleticano, não tem problema, não deixa, coitadinho. Ele vai sofrer um pouquinho, vai crescer sofrendo, e aí ele ainda vai ter tempo ainda para ver essa camisa linda, olha aqui esse escudo maravilhoso e trocar. Mas deixa aí, mas o recado tá dado aí, tá? Quem não se inscrever vai ter, e que Deus abençoe, que se for o seu plano você tenha um filho em 2026 e que dê tudo certo na sua vida, mas que ele seja cruzeirense. Pô, Highlander, não faz isso não, meu amigo. Vamos deixar os meninos nascerem cruzeirenses, que eles vão nascer feliz demais. O Renato tá aqui, um feliz ano novo para o Renato ali. Muito obrigado pela sua mensagem, viu, Renato? A Michelle Samora tá aqui, ó. Será que o Pedrinho BH vai aguentar segurar o Caio Jorge? Porque o Flamengo não desistiu ainda. Pois é, aumentou a proposta aí. Só que assim, são algumas coisas surreais, né, o Michel Samora? Vem oferecer aí 24 milhões de euros, mais o Cebolinha. Pô, o Cruzeiro quer acima dos 50 milhões e vai segurar mesmo. E o Cruzeiro, se tiver de vender o Caio Jorge, galera, tem que vender para a Europa mesmo. Não vende aqui para o Brasil, não. Nós temos que aprender e o Cruzeiro voltou gigante demais para o cenário. Nós não vamos reforçar adversário brasileiro, não, tá? Se tiver que fazer grandes vendas, nós vamos fazer, porque o que movimenta um clube de futebol são vendas, né? Mas vamos priorizar e vender para o futebol europeu, caso seja necessário. E eu, assim, eu sou da opinião, tá, gente? Chegou no valor satisfatório para o clube e o Cruzeiro precisa vender, tem que vender. Entretanto, não dentro do nosso mercado aqui, né, do futebol brasileiro, porque, né, dá uma diminuída na gente, né? Pô, nós
Colocamos o jogador na vitrine para fornecer para os nossos adversários daqui, como foi com o próprio Arrascaeta? Não, não dá, né? A Michele Samora tá aqui com mais uma mensagem. Muito obrigado, viu, Michele, pela sua participação. Galera, vou chegar na mensagem de vocês agora, tá? E daqui a pouco tem números do Chico da Costa que chegou ao Cruzeiro. O Cruzeiro vai emprestar o Gabigol para o Santos. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto também. Tá encaminhada aí a saída do Gabigol para o Santos, tá, gente? O que me deixa muito triste é o fato, Michele, de o Cruzeiro ter que ficar pagando salário. No século XXI, no pé que está hoje a situação do futebol brasileiro, na evolução que o futebol brasileiro está, todos os clubes virando o SAF, tratando o futebol de forma mais profissional, não cabe a gente emprestar jogador para pagar salário. Mas, assim, como aconteceu com o Dudu, o Cruzeiro toma mais uma vez um prejuízo muito grande com o Gabriel Barbosa. E não tem clima para o jogador continuar aqui. O Jorge Conceição tá aqui, ó. O Flamengo não vai chegar nos 50 milhões. Também acho que não, cara. Também acho que não, porque aí seria assim, um investimento, eu acho que surreal, fora da curva para o futebol brasileiro. Tá? E assim, do mesmo jeito que eu fico com o pé atrás de o Cruzeiro não vender o Caio Jorge e depois tomar um prejuízo, eu fico um pouco com o pé atrás aqui de, né, o próprio Flamengo também fica com o pé atrás de fazer uma contratação bombástica com cifras astronômicas dessa e não ter o retorno que ele acharia que deveria ter com o próprio Caio Jorge, se não tiver, obviamente, em um futuro próximo. E a gente, né, vamos torcer para que, se for para o Flamengo, que ele permaneça no Cruzeiro. A Michele Samora tá aqui, ó. O Cruzeiro, se o Cruzeiro perder dois jogadores, Caio Jorge e o Palmeiras, eu não sei, esses dois jogadores vão ficar no Cruzeiro. Eu acho que é o Matheus Pereira, né? E o Caio Jorge, o Matheus Pereira que teve uma sondagem aí e um princípio de proposta Palmeiras. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre isso. O Anderson tá aqui com a mensagem. O Anderson aqui, boa noite, Nação Azul. Muito boa noite aí para o Anderson. Muito obrigado pela sua mensagem. Galera, manda sua mensagem, deixa o dedo no like e se inscreva no canal, tá? Sempre importante. Mandou seu superchat, vai aparecer na tela aqui na hora, seja o assunto que você quiser falar, nós vamos mandar pra tela, beleza? A Michelle tá aqui com mais mensagem. Graças a Deus o Gabigol vai sair do Cruzeiro. Vamos aguardar, Michelle. Não é assim não, vamos aguardar. O Elzo de Oliveira, boa noite, meu cara, tamo junto. Galera, faça como o Elzo, a Michele, o Anderson, mande a sua mensagem, se inscreva no canal. Quem puder dar aquela moral pro canal aí, ajuda demais, beleza? O Renato 1282 tá aqui, ó. Goulart foi massacrado pela torcida quando foi contratado. Detalhe, né? Detalhe. E assim, sabe por quê? Eu tava até falando, eu até me perdi um pouco. Foi muito bom você falar em Goulart. Eu até comentei, tá, em um grupo meu de WhatsApp que o Chico da Costa poderia de repente ser um Mota da vida, né? E aí dentro das suas proporções, tá, gente? Quando o Cruzeiro montou aquele super time de 2003, tá? Tinha o Márcio Nobre, tinha o Mota, que eram jogadores mais ou menos devido à proporção da gente, como o Chico da Costa chega no Cruzeiro hoje. O Márcio Nobre, eu acho que quem é das antigas aí, que vai se lembrar muito bem na temporada 2023, o Márcio Nobre e o Mota foram jogadores com o Vanderlei Luxemburgo importantíssimos. Nós tínhamos o Aristizábal de titular arrebentando com o mundo, o Alex lá, um dos artilheiros daquela temporada lá no Cruzeiro, mas o Mota entrava, fazia gol, o Márcio Nobre entrava, fazia gol, o Zinho também vinha do banco de reserva e fazia muitos golzinhos, já era um jogador mais